noite, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Mais uma vez uma sexta-feira aí de feriadão, e esse foi grande mesmo, com esse protesto. Muita gente hoje matou o dia de trabalho por um motivo ou por outro, ou para ir para o protesto, ou mesmo porque não tinha como chegar no trabalho. Agora em Natal nós temos 28 graus, mas a sensação térmica é de 32 graus. Então vamos bater papo hoje aqui sobre esse tema, nós, viajantes do tempo. Achei bem interessante, vamos começar a falar, mas deixa eu dizer logo que pode chover hoje, né, ainda. Às 8 e às 11 da noite tem previsão de chuva, mas não deve ser nada muito forte não. Até porque está bastante quente, né, 28 graus para uma hora dessa aqui em Natal, numa temperatura, aliás, na estação que é o outono, né, não é muito esperado tão alto assim, mas continua muito quente por aqui. Bom, começar então com as perguntas que me chamaram a atenção lá. Você já teve uma lembrança assim tão vívida, tão real, que ela parece grudada no seu cérebro para sempre, né? Você não vai esquecer dela de jeito nenhum. Uma lembrança de um evento que você pode acessar quase todos os detalhes desse evento, inclusive o tempo e o lugar em que essa lembrança se passou, né? De acordo com um diretor de questões públicas e legislativas da National Science Foundation dos Estados Unidos, né? A Fundação de Ciência Nacional, Jeff Nesbitt. Esse cara, na verdade, ele foi diretor dessa fundação, tanto na administração de Bush como na administração de Obama. Foi substituído agora na do louco Trump. Ele escreveu um artigo lá na US News and World Report e trouxe justamente no artigo dele essas duas perguntas para começar a falar sobre viagem no tempo. E aí ele diz que se você respondeu sim a essas duas perguntas, então você é um viajante do tempo, mas não daquele jeito que a gente imagina, né? Estilo Back to the Future, De Volta para o Futuro, que a gente entra numa máquina e de repente estamos lá de volta naquela experiência. Mas é o que a ciência tem se dedicado agora. Segundo os neurocientistas, aliás, segundo ele, neurocientistas começaram a estudar uma nova forma de memória de longo prazo, que eles agora estão chamando de viagem mental do tempo. E essa memória, então, que lhe faz realmente voltar àquele momento como se ele estivesse acontecendo agora. O que é que já se sabe dessa memória? Porque o estudo está bem no começo. Já se sabe que ela é formada aí, pelo menos utilizando como uma das áreas, porque não se sabem quantas áreas são, o lobo temporal medial. Por quê? Porque essa área ela é fundamental para a memória. E só se sabe disso porque quando há uma lesão nessa área do cérebro, normalmente as pessoas têm amnésia ou outros problemas de memória quando acontece essa lesão. Mas ninguém sabe ainda, então, como é que o cérebro controla essa fidelidade da memória, já que nem todas essas lembranças, elas voltam para a nossa mente da mesma forma, né? Às vezes você lembra uma coisa com muitos detalhes mesmo, consegue lembrar a data, consegue lembrar até a roupa que estava usando, sei lá, o sabor de alguma coisa. E há aquelas lembranças que são, na verdade, uns pedaços. Aquele pedacinho que você tem, você lembra muita coisa dele, mas não consegue associar um evento maior, não consegue lembrar de uma data. Então, não tem, assim, muita conexão com os outros detalhes. Então, esse estudo está querendo descobrir como é que essa fidelidade de memória ela se forma, como é que você consegue realmente guardar esses máximos detalhes. E a ideia é ajudar a desenvolver tratamentos para preservar a memória de pacientes que sofrem de Alzheimer e epilepsia, porque são duas doenças, o mal de Alzheimer, né, e a epilepsia, que elas têm efeitos devastadores para a memória, né? Quem sofre de um ataque epilético normalmente não sabe nem o que é que aconteceu. E o Alzheimer é aquele que vai matando a memória, primeiro a recente, né? Começa a ir matando, parece até que não tem mais espaço na memória e você começa, igual as fotos de WhatsApp, você começa a apagar do que é mais atual, até ir apagando as memórias fundamentais mais antigas, mas começa sempre pela memória mais recente.
E aí, o que é que esses pesquisadores fizeram para descobrir, então, que a gente consegue fazer essa viagem mental do tempo? Eles fizeram um estudo com participantes, pegaram esses participantes, colocaram numa máquina lá para fazer um escaneamento do cérebro e, ao mesmo tempo que essas pessoas tinham o cérebro escaneado, elas tinham que ler uma lista com 24 nomes de objetos comuns. Na verdade, não só objetos, tinha cavalo, por exemplo, cavalo, barco, janela. E a cada objeto essas pessoas ainda tinham que definir se era grande, se era pequeno, se era um ser animado, se era um ser inanimado, né? Então, você tinha que ir dando mais detalhes. Aí, depois que a pessoa lia as 24 coisas e classificava lá as coisas, era feito um intervalo e, em seguida, era pedido a eles que eles lembrassem exatamente dos detalhes que eles tinham visto. A ordem, pelo menos, na verdade não eram os detalhes, desculpem. Lembrassem a ordem dos objetos na lista. Qual foi o primeiro, qual foi o segundo, até chegar ao 24º. E aí, pelo escaneamento que era feito no cérebro desses participantes, os pesquisadores descobriram que quem lembrava com alta fidelidade de detalhes, até quando era pequeno, quando era grande, já que esses detalhamentos foram feitos a cada objeto. Se era um ser animado ou inanimado, quem lembrava com alta fidelidade já acertava o próximo item da lista. Quer dizer, a chance de você lembrar com conexão de uma memória para outra aumentava quando você conseguia reter mais detalhes de cada lembrança. Se a lembrança era isolada, aí normalmente o participante errava o próximo objeto. Ele até sabia que o objeto pertencia à lista. Ele citava o que tinha visto na lista, mas não acertava a ordem. Isso, para os pesquisadores, é uma prova de que o cérebro ele consegue formar categorias com as lembranças que nós temos. E categorias usando uma espécie de um código temporal, para que essas lembranças fiquem mais acessíveis. É mais ou menos o que acontece com o computador. Quando a gente forma uma memória no computador, um dado, um arquivo, ele coloca lá as informações de data e de tempo, né? Às vezes dá até a hora, dependendo do arquivo, dá até a hora que aquilo foi modificado, né? Ou que foi criado, né? O dia, o ano, tudo bem certinho, para que quando você precise acessar de novo aquele arquivo que a gente vai chamar aqui de memória, no caso do computador, seja super rápido e fácil de identificar. Aí, isso é comparando um computador com o cérebro. Só que o cérebro nosso, segundo esses pesquisadores, ele vai além. Porque a gente acessa memórias, não só essas que têm esses detalhes específicos de data, tudo, essas coisas com alta fidelidade. Mas a gente lembra até de coisas que a gente tem uma ideia do tempo aproximado. Não sabe dizer exatamente o ano, mas tem uma ideia de quando aquilo aconteceu. E aí eles citam como exemplos coisas que a gente vê, sons, cheiros, emoções, tudo isso passam a fazer parte dessa memória que eles também chamam de memória forte. E é a partir dessa memória forte que a gente consegue viajar no tempo, exatamente para o momento em que essa memória foi formada, mesmo que a gente não lembre da data, né? Não lembre o ano, a hora, mas a gente consegue lembrar. Se você for fazer aí uma busca na memória, certamente tem algo inesquecível na sua cabeça, né? Ou o primeiro dia de faculdade, o primeiro dia de aula na escola, o dia que passou no vestibular. E aí eu vou chutando aqui coisas, porque pode ser tanta coisa, o primeiro beijo, a primeira vez que foi a um estádio de futebol, o primeiro show que frequentou na vida, ou o show inesquecível do cantor tal que você adora. E a primeira vez que você comeu comida japonesa, por exemplo. E por aí vai. Essas coisas voltam como se você estivesse fazendo naquele momento, né? Quando você lembra aí do melhor bolo de chocolate que você comeu na vida, o sabor lhe invade. Mesmo que você não esteja com um bolo... Olha, não quero deixar ninguém com água na boca, né? Porque dieta não tá fácil nesses últimos dias, especialmente depois da Páscoa. Mas se você lembrar realmente do melhor bolo, vem aquele... Você sabe definir o sabor. E é por isso que a gente consegue comparar e dizer, esse aqui não tá tão bom quanto aquele, né? Aquele outro que a gente comeu há uns 10 anos não tinha esse sabor.
E aí por aí vai. É formada essa memória forte, né? Você consegue lembrar da experiência como se estivesse vivendo a experiência naquele momento. Uma viagem inesquecível, por aí vai. Quem tiver a sua memória aí de uma coisa bem antiga, pode recobrar aí na cabeça, que você é capaz de lembrar até o que sentiu, se quando entrou, por exemplo, numa viagem, se estava o sol forte, se não estava, o calor se era grande, se não era, né? Qual foi a emoção que você sentiu, se teve medo, se teve muita alegria, surpresa, né? E por aí vai. Então, essa memória formada agora começa a ser estudada pela ciência, né? Como a verdadeira viagem do tempo. Então, todos nós já somos viajantes do tempo e não sabíamos. É porque a gente queria voltar no tempo como era mesmo lá em De Volta para o Futuro, seria o máximo, né? Voltar num carro esportivo para o futuro, aliás, para o passado, para corrigir alguma coisa no futuro. Mas como a gente viu lá no filme, às vezes isso não dá muito certo de mexer no passado para atingir o futuro. Mas é uma ideia maravilhosa. Quem sabe com esses óculos virtuais, essa realidade cada vez mais virtual que a gente está vivendo aí, de repente a gente não tem uma experiência quase que sensorial mesmo de estar naquele canto, olhando, não só recobrando na memória. E a gente pode ter daqui a uns 10 anos talvez uma experiência bem diferente nesse aspecto de viagem do tempo. Não ser só mental, mas passar a ser uma coisa assim mais visual mesmo. Bom, falando em memória, falando em cérebro, né? Tem uma outra coisa que me chamou a atenção, foi uma reportagem da Super Interessante, dizendo que o nosso cérebro declina muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Olha, eu fiquei bastante chocada. Eu já sabia que há um declínio, não sou idiota, até por observar em mim mesmo, né? Antigamente as coisas fugiam menos na cabeça. De vez em quando o povo diz, é estresse, né? Esse negócio de esquecer as coisas é estresse. Mas eu não sei se é estresse, não. Acho que é a idade mesmo. A gente começa a esquecer onde está a chave daqui, onde jogou o celular ali. Era para ligar para alguém, não ligou. Era para passar uma mensagem, não passou. Tinha que comprar não sei o que, esqueceu. Isso vai acontecendo. E aí a Super Interessante trouxe um estudo da Universidade da Virgínia que afirma que aos 27 anos, olha aí, nada do que você imaginava mais tarde, né? Aos 27 anos, as conexões entre os neurônios, que são chamadas de sinapses, elas começam a piorar. E aí vão afetando várias habilidades mentais, como, por exemplo, a inteligência espacial, que é a capacidade de desenhar objetos e de visualizá-los mentalmente, sem precisar ver mesmo o objeto, né? Você projeta, isso aí começa então a declinar. E é bem rápido, viu? Raciocínio e memória também perdem força rapidamente. E quando a gente chega lá aos 30 anos, eles já estão bem mais fracos do que deveriam. Olha só, estou completamente lascada, porque acabei de fazer 38 anos, já passei 8 anos dessa idade em que raciocínio e memória despencam. E aí, eu que sou conhecida por ter uma memória muito boa, já começo a me desesperar, porque o que será de mim sem a minha memória? Mas por volta dos 30 anos, segundo... Tem até aqui uma palavra do neurologista da Unifesp, Paulo Henrique Bertolucci, explicando isso. Ele diz, do ponto de vista evolutivo, por volta dessa idade, que são os 30 anos, por volta dessa idade você já deveria ter se reproduzido e por isso já estaria chegando a hora de se aposentar. Imagina aí, a gente agora nessa discussão aí de reforma da Previdência, que vai todo mundo morrer e não vai se aposentar. Vem a ciência para dizer que o nosso cérebro manda que a gente esteja aposentado aos 30 anos de idade, porque já deveria ter se reproduzido, já está o caminho da morte. Terrível, né, isso? Mas é porque não houve muito desenvolvimento do cérebro desde o tempo dos homens das cavernas, que não passavam dos 30 anos, né? A expectativa de vida lá era essa. Por volta dos 30 anos, acho que vinha algum bicho, engolia o homem, pronto. Ou então mesmo uma gripe matava, porque naquela época era assim. E aí se morria muito cedo. Bom, qual é a boa notícia então? Porque tem que ter uma boa notícia, senão vai todo mundo entrar em depressão na sexta-noite. A boa notícia é que algumas habilidades, elas crescem até os 60 anos. Então, estamos aí no bom caminho
como a habilidade verbal. Isso eu posso dizer, eu considero até que hoje eu falo muito melhor do que falava antes. Sempre fui boa com palavras, porque sempre gostei muito de ler, de escrever, mas hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de habilidade para falar do que antes. E aprender coisas novas, se você gosta de fazer isso, você termina aumentando o número de informações no cérebro e vai compensando, pelo menos de forma parcial, essas perdas cognitivas, por exemplo, de inteligência espacial. Então, há como evitar um prejuízo maior. Vamos manter o cérebro em atividade e vamos aprender coisas novas, né? Se você queria aprender a tocar um instrumento musical, vá aprender. Quer aprender a fazer um bolo, vá aprender, né? O ideal é fazer isso para manter o cérebro em atividade. E quem sabe a gente não faz uma viagem no tempo aí mais para frente. Bom, e não tem só isso dessas perdas, né? Eu tenho uma lista aqui de quais são as perdas aos 30 anos. Meu Deus, eu tô com 38, deve estar muito pior. Aos 30 anos, a memória tem uma queda de 17%. A velocidade mental cai 27,3%. É pior do que a mordida do imposto de renda. Raciocínio lógico cai 37,5%. E a inteligência espacial, que foi o exemplo que eu utilizei, porque é a maior, você perde 50% dessa capacidade aos 30 anos e vai piorando ao longo dos anos. Então, primeira coisa que some é essa inteligência espacial, né? A metade vai embora. Depois vem o raciocínio lógico, depois vem a velocidade mental e a memória aí com 17%. A gente vai começando a declinar a partir dos 30 anos. Bem triste. Mas vamos evitar, pelo menos, grandes perdas aprendendo novas coisas, que é o ideal, né? Botar esse cérebro para estar em atividade. Bom, e a última coisa de hoje que chegou até por e-mail, via CNN, logo cedo hoje, é uma viagem real no tempo. Já era esperado, pelo menos pelas notícias dos últimos anos, mas até 2011 não era essa percepção que se tinha. Mas no mercado britânico, né, o mercado do Reino Unido, em 2016, as vendas de livros e jornais cresceram 7%. Livros infantis cresceram 16%. E os e-books, aqueles, né, aparelhinhos que levam uma estante inteira dentro deles para ler, dá até para passar a página virtualmente e tudo, mas os e-books caíram 17%, né, as vendas de e-books. Isso já é uma tendência, como eu disse, de 2011 para cá, já se vem notando o mercado tradicional de livros voltando a crescer e o mercado virtual caindo. Né? O povo está dando um tempo nesse negócio de carregar uma ruma de livro. Ideal, quem gosta mesmo de ler, gosta do cheiro do livro, gosta de passar as páginas, gosta de sentir que o livro está ficando mais fino, porque a gente está perto de chegar no fim. Né? E por aí vai. É toda uma experiência sensorial, não é só a leitura em si. Nos Estados Unidos, as vendas dos e-books caíram 18,7%. Um país que adora tecnologia, né? Mas 18,7%. E aí houve aumento até baseado nas capas do livro. Por exemplo, capa mole, um livro mais comum, subiu 7,5%. E capa dura, 4,1%. A gente sabe que chegou aí, principalmente o ano passado, aquela onda de livros de colorir para adulto, né? O pessoal queria se livrar do estresse pintando e de repente se descobriu que pintar, colorir não é coisa só de criança, serve para adulto também. E nem precisa ser um gênio para montar um quadro, né? Ter aquela arte. Basta comprar um livro desse de colorir para adulto, uma coleção de lápis de cor e mandar brasa. Então, desde essa onda aí que realmente a coisa virou de vez. E segundo o especialista Phil Stokes, que é diretor da divisão de mídia e entretenimento da PwC, que é a PricewaterhouseCoopers, né? Acho que é a maior empresa de auditoria do mundo, mas não é só auditoria não, faz uma ruma de coisa também. Ele diz que uma coisa interessante de se observar é que dar um livro de presente é sempre menos impactante se for feito na versão digital. Né? Se você, eu trouxe um livro para você, cadê? Não, tá aqui no arquivo. Não é a mesma coisa, né? Do que você chegar e entregar o livro realmente, a coisa física ali para ler.
Então, ele diz que só isso já aponta muita coisa em relação ao mercado tradicional. O que mais que os especialistas apontam? Muitas pessoas estão tentando limitar o tempo de exposição à tela de celulares, tablets e computadores. Uma espécie de digital detox, né? Que seria desintoxicação digital. É verdade, muita gente eu vejo dizer assim, não, olha, eu não estou mais usando o celular assim com essa frequência, principalmente celular, né, que anda com a gente direto. Não, eu agora as notificações estou desativando disso ou daquilo e só quando eu quero eu olho, né? Não leio mais isso no celular. Mas aqui não é só celular, né? Tablet e computador também. Então, o e-book entra nessa categoria aí dos tablets, pelo menos, e termina sofrendo desse mesmo mal. As pessoas querem se livrar dessa história de estar independentes o tempo todo de tecnologia. Aí o que aconteceu mundialmente, como eu disse, a partir de 2011 até 2016, as vendas desses e-readers, né, esses aparelhos que fazem o arquivo do e-book e que você pode levar um estante de livros ali dentro para ler, a venda desses aparelhos caiu 40%. É muita coisa, né? E só no mercado americano, por exemplo, agora falando de leitura mesmo, uma pesquisa do Pew Research Center apontou que no ano passado, 65% dos americanos leram um livro impresso e apenas 28% leram um livro no formato e-book, um livro nesse formato digital. Então, foi uma onda que chegou, arrasou, mas já está acabando e indo embora. Deve ser igual o Orkut, que era todo mundo com a febre do Orkut. Hoje ninguém sabe mais nem o que é Orkut. Outro que vai indo no caminho, o Facebook, e assim vai. Cada rede social que vai surgindo, outras vão morrendo. Então, essa tecnologia vai morrendo. Eu acho que é muito, eu até já conversei aqui em outros podcasts, que é muito essa coisa de a gente achar que uma tecnologia vai substituir outra. Se isso fosse verdade, porque todo mundo diz agora que a TV vai morrer. Se isso fosse verdade, na hora que a TV surgiu, ninguém escutava mais rádio. E o rádio continua aí nos carros, nos celulares, em todo canto, o povo escuta rádio. Porque, lógico que teve que se adaptar. Foi uma nova forma de expor a sua programação, né? Já não era mais da mesma forma. Já não se tem mais, por exemplo, novela no rádio. Porque isso migrou para a TV. Certamente a TV vai ter que se adaptar. E já começou. A gente já tem as Smart TVs, né? Para transpor a programação de computador, especialmente Netflix, né? Que é o grande tchan do negócio. Para você transpor para o formato da TV, porque não é nada confortável você assistir num celular. Claro que é prático. Se eu estou numa sala de espera de um médico e lá tá ligado eternamente no programa, sei lá, na Globo, no Faustão, que eu não gosto, eu vou lá, pego meus fonezinhos, acesso lá o Wi-Fi, né, ou mesmo 4G, se bem que o 4G vai embora rapidinho com o vídeo, mas acesso lá o Wi-Fi e vou assistir a um programa lá da Netflix rapidinho, enquanto aguardo a minha chamada no médico, né? Médico normalmente acha que a gente tem a vida toda para esperar. Quem sabe não dá até tempo de esgotar uma temporada de uma série aguardando o médico. Mas ainda com tudo isso, né? Então, falando rapidamente dessas tecnologias, então o pessoal achava que o e-book ia matar o livro. Jamais, né? Quem gosta de livro, gosta de livro. Não... Isso aí já era esperado, pelo menos por mim. E agora está se vendo a realidade que não vai matar mesmo. Muito pelo contrário, é o e-book que vai tá na tendência de morrer. Talvez não morra, porque eu acho que vai dar uma estabilizada, né? Vai ficar uma coisa muito específica de alguns ramos. Vão ser preferenciais esse formato digital. Mas o livro tradicional vai continuar aí para todo mundo ler. Não tem outra forma. Mas o que eu queria dizer também é que a gente fala muito aqui da sociedade brasileira, quantas pessoas leem. Nessa mesma pesquisa, 1/4 dos americanos, 1/4 não leu livro algum, nem mesmo no formato de áudio, que não é nem ler, é ouvir, aqueles audiobooks que também chegaram com a febre nos anos 90 e se perderam no caminho. Nem nesse formato o pessoal teve acesso a um livro, 1/4 pelo menos dos americanos, né? Não teve acesso a livro no ano de 2016.
É muita coisa, né? População enorme. Você ter aí 25% das pessoas sem ler um livro é demais. Eu sempre recomendo, leiam, né? Leiam muito, leiam tudo, leiam sempre, que é o que eu faço. Leiam jornal, leiam revista, mas ler livro é uma experiência, que a gente está falando aqui então de viagem no tempo, é talvez o mais próximo de uma viagem mesmo no tempo. Se você lê, você se transporta para aquele mundo, normalmente imagina todas aquelas coisas do jeito que você quiser. É por isso que normalmente quem lê um livro e vai assistir a um filme que foi adaptado do livro, sofre de alguma decepção, porque não imaginava aquilo daquele jeito, era bem melhor na imaginação da pessoa, né? Então tem toda uma diferença que dá muita vantagem ao livro em relação a filme e a outras coisas. Mas é isso, né? Vamos viajar no tempo, vamos aproveitar enquanto o cérebro está crescendo, quando ele começa a declinar, vamos impedir esse declínio rápido, aprendendo novas atividades e colocando ele em exercício. Ler é uma excelente forma para isso. E vamos valorizar o livro tradicional, né? Porque os e-books, como o pessoal está aí fazendo digital detox, estão ficando para trás mesmo. Bom, a chuva já chegou, né? Eu disse que ia chegar às 8 horas, chegou, foi às 7h30 por aqui. Mas vamos deixar a chuva para lá. Deixa eu dizer a programação, umas dicas de programação aí para esse feriadão, quem não viajou. Hoje, a partir das 8 horas, eu acho, já tem aí na Escola de Música da UFRN a primeira Conferência Nacional da ETB, que é uma associação de eufônios e tubas do Brasil. Músicos de todo o país, importantes músicos de todo o país. Desculpa, eu disse 20 horas, não. O concerto começa agora, às 19h30, o concerto de abertura, lá no auditório da Escola de Música, com o grupo de eufônios e tubas da UFRN. Aí nós vamos ter também espetáculo, né? Esse concerto na segunda, às 16h30. Dessa vez vai ser o grupo de eufônios e tuba da EMESP, de São Paulo. Na terça, vai ser encerrado às 20 horas com a Banda Sinfônica da UFRN e os solistas Wilson Dias, da Eufônio, de São Paulo, e Wilton Matos, da Tuba, do Rio Grande do Sul. O acesso é gratuito, é uma programação bem diferente, né, do que a gente normalmente vê. Música clássica. Aliás, fui para um concerto essa semana da orquestra daqui do Rio Grande do Norte, lá no Teatro Riachuelo. Vou até postar no blog a programação do ano, porque eu fiquei encantada. Eu vou falar mais a respeito lá no blog, a respeito disso. Bom, outra programação bem diferente hoje, sexta, né? Música eletrônica, para quem gosta. Tem uma dupla carioca chamada Felguk, que vai tocar na Woods hoje. Não sei dizer o valor, infelizmente, aqui na minha fonte, que é o encarte da Tribuna do Norte do fim de semana, não tem falando o valor, só diz que vai ter vendas lá na hora para essa eu não sei se chama de espetáculo, porque é música eletrônica, né? Mas ainda vai ter Sax in the House, Guga Holanda e Daniel versus Guará. Não sei quem é. Não sei dizer se é bom ou não, mas deve ser bom, música é sempre boa. Mas essa dupla aqui, o Felguk, eles já abriram um show de Madonna, né? Eu fui ao Morumbi, no último show que Madonna teve aqui em Natal, ó que sonho, aqui no Brasil. E no último show mesmo, né? O show extra que abriu no Morumbi, eu consegui ir. E eu fiquei encantada com essa dupla. Eles conseguiram fazer, imagina aí, um Morumbi lotado, cantar, né? Eles paravam lá a música em determinado momento e era o povo todo cantando o refrão de uma determinada música. Então, o pessoal, pelo menos que entende de botar o povo para dançar, para cantar. Então, vai ter muito dance music pop lá na dupla, que é Felipe Lozinski e Gustavo Rosendahl, que formam, então, esse Felguk, que é uma experiência diferente também, né, de música eletrônica. E, de novo, a dica de amanhã, sábado, 20 horas, a peça Jaci, lá na Casa da Ribeira. R$40 a inteira, 20 a meia. Hoje eu descobri que está vendendo num site chamado Simpla. E, se eu não me engano, é SYM de macaco, PLA, simpla.com.br. É só procurar lá na busca por evento Casa da Ribeira,
E aí vocês vão identificar o Jaci. Dá para comprar a entrada, tanto a inteira como a meia, com acréscimo só de 10%. R$ 2 em todos, Janaína? Não sei. E vale a pena, porque você não precisa ir até a Casa da Ribeira, porque a Casa da Ribeira só vende ingresso à tarde. Aí você tem que ir lá, comprar, voltar e ir pro espetáculo à noite, não dá certo, né? Então, é melhor comprar pelo site mesmo, aceita lá cartão, rapidinho você já recebe o ingresso, é só imprimir e ir para o espetáculo que comemora aí os 10 anos do Grupo Carminha aqui em Natal. Adoro, né? Já tive a experiência de ir a peças desse grupo, gostei muito, adoro o ambiente da Casa da Ribeira, já falei disso aqui, é muito intimista, adoro, muito próximo assim do palco. E é uma experiência diferente, agora uma peça falando sobre a história de Natal, né? Assim, como pano de fundo. Vale a pena conferir. Termina nesse fim de semana, eu até, acho que foi a Janaína que me mostrou, não sei se foi no Facebook, o comandante lá da companhia, que é o Henrique Fontes, dizendo, olha, não é o Le Cirque, é a última semana mesmo, né? O último fim de semana da peça, que eles fecharam a temporada todos os fins de semana em abril, lá na Casa da Ribeira. Então, termina no domingo essa temporada de Jaci. Quem quiser ir para a Casa da Ribeira tem que correr, então, para adquirir seu ingresso e conferir essa peça que eu tenho certeza que é muito boa, é muito legal. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, bem viajante no tempo, bem cérebro, né? Pra gente desenvolver um pouco mais o cérebro, não deixar a peteca cair. E desejo, então, um bom fim de semana para todo mundo. Já convido para domingo, 10 da manhã, falar sobre futebol. Tem muita coisa para falar do futebol daqui do Rio Grande do Norte. O América se montando aí para a Série D. O ABC vai enfrentar o Globo na finalíssima do estadual, com a vantagem, né, tá praticamente com a mão no título, já o ABC, de ser bicampeão, né, do estado. E quem não gosta de futebol, então, convido novamente para sexta, 7 da noite. É o fim dos feriadões aqui em Natal, né? Então, sexta-feira vai estar todo mundo mesmo em casa ou se preparando para sair, mas ninguém vai viajar, porque acabou o feriadão, feriado agora só tem em junho. Foi bom enquanto durou, né? Um bom fim de semana para todo mundo e até lá.